tarde! Boa tarde, pessoas desinflamadas que estão tentando emagrecer. Essa live não é só para quem quer emagrecer, também para quem quer ganhar massa muscular. Quando a gente pensa em mudança corporal de composição, seja para o ganho de massa, como para o emagrecimento, a base da desinflamação é igual para todos. O que vai mudar é a quantidade que cada um vai ingerir, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E já tem uma galera entrando aí, vocês estavam esperando por essa live. Eu também estava bem ansiosa, já queria falar sobre esse assunto aqui há um tempo. Inclusive vou fazer uma nova imersão lá dentro da comunidade. E provavelmente essa próxima imersão que vai entrar na comunidade agora vai ser sobre emagrecimento e depois vai vir mais uma sobre hormônios, tá? Olá, pessoas! Vou deixar gravado um tempinho, tá bom? Não muito tempo, não. Que bom, Beli, isso mesmo. Oi, Neocira, boa tarde, pessoas. Todo mundo que tá aqui já me conhece, ou tem alguém que caiu de paraquedas, não sabe quem é a doutora Pri, não sabe o que é esse negócio de desinflamação, se é como é que fala? Se é charlatagem, né? Se é picaretagem ou não. Aí, ó, tem aluna da CSC aqui, a Adri tá aqui. Me fala quem é nova aqui, quem é novo, porque eu acho importante me apresentar para vocês, principalmente aos novatos, né? Tem muita gente chegando no meu perfil. Olá, Márcia, que bom. Tem muita gente chegando aqui nova no meu perfil. Eu vejo pela quantidade de directs que eu recebo quando eu consigo olhar ali, né? E muitas das pessoas chegam, olham no meu perfil, veem que eu sou médica, mas elas não sabem que eu sou nutricionista. Então, só para explicar a vocês, a minha primeira formação foi em nutrição. Me formei em 2005. Depois, eu fiz medicina. Me formei em 2017 como médica e também tenho uma vasta experiência na medicina ancestral. Por quê? Porque eu sou terapeuta Ayurveda e também a primeira pessoa no Brasil a trazer os ensinamentos da Santa Edelgarda, que foi uma médica, né? Na época não tinha médica, mas só para vocês entenderem, ela foi uma médica na era medieval, lá na primeira fase da era medieval, que conectou muito alimentação com mentalidade. Por isso que eu trago também esses temas aqui para vocês. Não é só alimentação, desinflamação, medicamento, né, por conta da minha parte médica, mas também mentalidade. Então o processo, né, qual é a minha ideia em te melhorar sua compreensão sobre o processo de emagrecimento. Quero que você entenda que o emagrecimento, ele é conectado, ele está integrado, é físico, mental e espiritual, tá? E aí eu já vou aproveitar aqui, já vou perguntar para vocês, quem aqui já sente, ou acha, ou percebe que já tentou de tudo para emagrecer e não vê resultados duradouros, né? Fica naquele efeito sanfona, ou quem aqui já ouviu falar, já compreendeu? As alunas da comunidade eu sei que sim. Mas quem aqui já ouviu falar que as emoções podem, sim, de fato, influenciar no nosso peso, seja para emagrecer, quanto também para ganhar, né, gordura. Geralmente, as emoções influenciam para a gente ganhar gordura, né? Quem já ouviu falar sobre isso? A maioria já falou que ouviu, né? A Monique tá aí, a Ana Paula, todo mundo já compreende isso, né? Porque, gente, olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. Se fosse tão fácil emagrecer, né? Emagrecer é só comer certo e fazer atividade física. Se fosse tão fácil assim, você concorda que nós teríamos um mundo praticamente magro, ou pelo menos dentro do peso ideal, dentro de um peso saudável? Só que não é dessa forma que funciona. O meu processo, né, os meus protocolos, eles são chamados de desinflamação. Na verdade, eu chamo de Desinflama Conecta, os meus protocolos da comunidade, porque a desinflamação é quem vai te auxiliar a chegar nesse resultado que você quer. Só que a desinflamação não é só comer corretamente. Porque, como eu disse, se fosse só comer corretamente, seria fácil. Tava todo mundo comendo certo, derrapando de vez em quando, né? Porque comer certo não é viver numa bolha. Comer certo é comer os alimentos que você digere bem, que você digere corretamente
ao longo da sua vida e de vez em quando dá uma derrapada e tá tudo bem. Você percebe que não engorda. E tava todo mundo ali comendo certo, né? Praticando como desce atividade física e emagrecendo. Só que não é isso que a gente vê na atualidade. Inclusive, cada vez mais, né, gente? Eu sou nutricionista desde 2005. Já são 20 anos. Gente, que loucura. Já são 20 anos na nutrição e médica desde 2017. Já são quase 10 anos médica. Olha que loucura. E desde então, o que cada vez mais nós vemos são remédios sendo criados, sendo inventados para melhorar, para ajudar no processo de emagrecimento. E vemos também muitas pessoas tomando remédios e não tendo resultado. Por quê? Porque não adianta tomar remédio e não fazer a desinflamação na prática. Que é isso que eu vou te ensinar aqui agora, né? O que é desinflamar? É só comer certo? É só fazer atividade física? Não. Quem aqui já é da comunidade, explica pra mim. Eu tô lendo os comentários de vocês, alguns, né, que eu consigo ler. Explica pra mim, gente, o que é emagrecer? Quem é da comunidade, tá aqui junto comigo, emagreceu, né? Me fala aí, me fala aí. Quem aqui é da comunidade e emagreceu? Duda, você tá aqui online? Qual é o comando mesmo? Ai, minha cabeça hoje tá vaca. Olha lá. A Adriana falou, desinflamação é tratar o vício emocional. A Mari tá na comunidade, ainda tá lá no processo. Alguém mandou aqui. Ó, a André falou que tá no efeito sanfona e compreende que as emoções podem influenciar. A Ellen disse que nos últimos 20 anos, no último ano engordou 20 quilos e ela sabe que a emoção tem uma parcela de culpa. Tratar o vício emocional, fazer a roda, enfim, o emagrecimento vai muito além do que a gente acha, do que a gente compreende, que é só fazer uma dieta, né? Mudar ali um estilo de vida. A Adri falou que melhorou a fome, a Silvia falou alimentação, tratar os vícios emocionais, a roda de mentalidade, tudo conectado. Exatamente, gente. Isso é, de fato, desinflamar, tá? Essa é a verdadeira transformação no processo de desinflamação. É um trabalho todo conectado. E como que a gente começa? Bom, primeiro, antes de mais nada, eu quero convidar vocês. A partir da semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter a Semana Desinflame. É claro que eu já vou dar vários insights, eu já vou ensinar muita coisa aqui, mas a Semana Desinflame, ela é ainda mais poderosa, ela é ainda mais completa. Para você compreender exame de sangue, para você compreender dieta, né? Então eu falo lá, eu dou exemplos, modelos de dieta, de chás, etc, tá? Pra gente tratar essa base, a desinflamação. Se eu não me engano, se você escrever aqui live, acho que é isso. Se você escrever aqui live, você vai receber aí no seu direct o link da Semana de Desinflamação. Cadê a Duda? Duda, me confirma aqui, por favor, se é live que tem que escrever, que eu já esqueci. Escreve aí, gente, testa aí. Ah, não, é eu quero. Desculpa, galera. Se vocês escreverem aqui eu quero, vocês recebem no direct de vocês o link para se inscrever na Semana Desinflame, que é onde eu vou ensinar, serão 3 aulas gratuitas com um monte de material, onde eu vou ensinar todo o processo de desinflamação. E serve para quem quer emagrecer, serve para quem quer ganhar massa muscular, para quem tem problema no fígado, no intestino, na tireoide, na pele, seja o que for. Mas como que você começa esse processo de desinflamação? Construindo uma rotina diária. O que é uma rotina diária? É uma espécie de ritual que você faz todos os dias de forma repetida, ininterruptamente, com constância, sem parar, para conseguir melhorar a sua digestão, seu intestino, sua microbiota, seu fígado e desinflamar. Então, como que a gente começa a rotina diária? Quando você acordar, não é para pegar o celular, é para você se expor à luz solar. Depois de 30 minutos, você pega o celular. Ali, ainda em jejum, sem beber água, você vai raspar a língua. Aí vai escovar o dente, pode escovar a língua também, passar o fio dental, o que você quiser.
Depois disso, você vai tomar ou um chá, ou um shot, ou uma água morna com limão. Porque chá, shot ou água morna auxilia no processo da digestão e estimula o seu fígado a trabalhar durante o dia. Vai beber água também, porque a água melhora a hidratação ali dos seus intestinos, para você digerir bem o que você vai comer ao longo do dia. Tudo isso na hora que você acorda. Em 5 minutos você faz esse processo que eu tô te ensinando aqui. Respiração consciente. Então, se você puder fazer 5 minutos de respiração profunda para equilibrar a dopamina e o cortisol matinal. Respirar inflama, só que a respiração curta inflama. E geralmente quem tem respiração curta é quem é mais ansioso. E geralmente quem é mais ansioso ganha mais peso, porque come mais, porque tá mais ansioso, porque tá desconectado da realidade, tá? Então, 5 minutos ali de respiração, se você puder, né? O que Santa Edelgarda indica? Quando você acordar, mastigue funcho, porque o funcho melhora o mau hálito, ajuda a melhorar a microbiota da boca, a digestão começa na boca e melhora a digestão. Então, quem já acorda ali com barriga estufada, com mau cheiro, com mau hálito, masca ali umas sementinhas de funcho para você estimular essa digestão e acalmar a mente. Esse é o primeiro passo para você emagrecer. Ou conquistar uma vida equilibrada, né? Desinflamada. O que você vai optar ali, o que você vai escolher comer no café da manhã para você emagrecer? Fibras. Então, alimentos integrais, alimentos ricos em fibra vão te auxiliar nesse processo. Frutas, aveia, semente, quinoa, pode ser espelta da Santa Edelgarda. Mel, você pode usar mel de manhã. O mel também auxilia no processo de emagrecimento. Olha só que loucura. O mel é um açúcar produzido pelas abelhas, que hoje a gente já tem diversos trabalhos científicos comprovando que melhora a resistência à insulina. E muitas das vezes, aquela pessoa que não emagrece é porque ela tem uma resistência à insulina. O pâncreas dela produz insulina e essa insulina não consegue se ligar corretamente ali no músculo, por isso que a atividade física melhora a resistência, mas os alimentos também. Por exemplo, o mel. E aí você pode adicionar proteínas magras, né? Como ovos, iogurte integral. Quem aí, acabei de chegar do Nordeste, é do Nordeste, pode colocar ali um queijinho coalho. Tudo isso melhora, ali você já começa a consumir os nutrientes necessários para o seu processo de emagrecimento. Funcho é uma erva, tá? E aí você compra as sementinhas de funcho. Pode ser erva doce? Pode. São iguais? Não. São primos, se parecem, mas não são iguais. E você pode mascar ali um pouquinho de outro, 3 a 5 sementes durante ali a sua manhã e segue o seu dia. Se você tiver fome ali no meio da manhã, pode comer uma fruta, não tem problema nenhum. Mas aí o que você vai fazer com essa fruta? Vai colocar uma canelinha, vai colocar uma curcuminha, vai colocar um cardamomo, são especiarias que vão auxiliar o processo de digestão e vão auxiliar também que o seu corpo não sofra o impacto glicêmico dessa fruta. Isso também ajuda no processo de emagrecimento. E olha só que interessante, a canela, não é só canela, noz moscada, o cravo, mas a canela principalmente auxilia no processo de controle de glicose do seu sangue, uma especiaria. A canela, gente, é muito poderosa. Poderia ficar aqui 1 hora só falando da canela, porque a canela ela é o tema da minha tese de mestrado. Ela não melhora só a insulina, ela melhora a microbiota intestinal, a sua saúde mental, um monte de coisa, saúde feminina. E aí você pode colocar ela ali no início do dia, na sua fruta, se você tiver fome. Ah, doutora Pri, não tenho fome no meio da manhã. Bebe água, bebe chá. Você pode comer ali também uma fruta com chá, por exemplo, de manhã. Pode colocar um caldo de ossos, que você está adicionando mais proteína no seu dia. Pode colocar um colágeno, pode colocar um whey protein, enfim, a proteína que você digere melhor. E aí depois você vai lá no almoço. O que você pode fazer no almoço? Utilizar, né, montar o seu prato com o método 50-25-25. Quem aí conhece esse método? Fala aqui pra mim. Quem conhece esse método de montagem de prato para emagrecer, para ter mais saúde, né? De uma forma geral, e aí, consequentemente, emagrecer. Todas as especiarias que eu estou falando aqui, todas as que eu estou falando e as que eu não estou falando, pode para todo mundo. Não tem nenhum tipo de contraindicação, tá?
Vocês não conhecem. Então, como é que é o método 50, 25, 25? 50% do prato, ou seja, metade do prato, folhas verdes e legumes. Ah, doutora Pri, batata é legume. Bota. Mas não vai colocar só batata. É batata, é abóbora, é abobrinha, é salada verde, é rúcula, brócolis, o que você gosta, tá? Também não vai ficar todo dia comendo o que você não gosta. 25% desse prato, proteínas. Então, peixe, frango, não como proteína animal, lentilha, proteínas, tá bom? 25%. Os outros 25% de preferência, carboidrato de baixo índice glicêmico. Quem são eles? As batatas. Então, batata doce, a própria quinoa, que inclusive tem proteína, o próprio grão de espelta, que a gente não consegue encontrar muito aqui no Brasil, a gente encontra mais a farinha, mas na Europa vende grão de espelta no mercado. Então, você pode cozinhar ali o grão de espelta como se estivesse fazendo arroz e utilizar ele como fonte de carboidrato, tá? Além disso tudo, o que você vai colocar também nesse prato? Azeite, vinagre, que também auxilia no processo de regularização da glicemia, ali, daquela carga glicêmica daquele prato, e vai colocar temperos. Temperos, principalmente nesse horário do almoço, que auxiliam no fígado. Porque o fígado vai jogar bile lá no seu intestino para ele digerir melhor essa comida que você está comendo. Então, quais são esses temperos? Alecrim, tomilho e manjericão. Você joga ali em cima do prato, tá? Sabe aquele manjericão que a gente joga na pizza? Tem um porquê. Sabe o orégano que a gente joga na pizza? Tem um porquê. Melhora a digestão desse alimento, né? Desse conjunto de alimento que é glúten com queijo, que tem dificílima digestibilidade. Por isso que muita gente come pizza e fica lá estufada depois, ou no dia seguinte tem diarreia, porque tem alteração da microbiota e não consegue digerir corretamente algo pesado como esse, tá? Então, seguindo aqui essa rotina diária para emagrecer, o que você vai fazer de tarde? Qual é a indicação das medicinas ancestrais? 30 minutos depois de ter almoçado, fazer uma caminhada, se puder, tá? Se puder ser uma caminhada ao ar livre, eu sei que nem todo mundo pode, mas se puder, melhor ainda. Porque daí você tem contato com a natureza, óleo verde, se puder botar o pé na grama, presta atenção no canto dos pássaros, e aí isso melhora também o emagrecimento. O que você pode tomar ali de lanche? Pode fazer um chazinho, né? Não fiz o chá, não tomei o funcho de manhã, faz um chá de funcho à tarde. Pode ser um chá pro fígado, boldo, carqueja, pode ser o próprio chá verde que, embora ele seja estimulante, ele também tem alguns nutrientes ali, fitonutrientes que melhoram a nossa ansiedade. Olha só, parece que é um paradoxo, né? Como que um estimulante vai melhorar a ansiedade? Porque a gente está falando de algo extremamente poderoso que não tem só dentro da sua composição os estimulantes. E aí você pode comer uma castanha, uma semente, novamente, né? Quero aumentar a proteína da minha dieta. Pode colocar um caldo de ossos ali dentro do seu chá, ou usar um colágeno, whey protein, seja o que for. O que você vai fazer no jantar, tá? Vai comer comida leve, de preferência cedo, até às 8, no máximo 9 horas da noite. Então, sopa, caldos vegetais, você pode fazer um caldo de grãos, uma sopa de ervilha, né? Pode fazer ali um caldo de espelta para quem tá aí na Europa, e coloca dentro dessa sopa caldo de ossos. Ah, doutora Pri, mas eu sou vegana, vegetariana, não uso caldo de ossos. Coloca dentro dessa sopa a espirulina, que também tem um pouco ali de proteína, vai te auxiliar nesse processo. Coloca quinoa, né? São escolhas simples, escolhas práticas, escolhas que caibam no seu bolso, que você tem que fazer durante o dia para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. O que você vai evitar à noite, de preferência? Alimentos crus. Então, quero comer um japonês. Come de vez em quando, não todos os dias à noite. Vai comer um poke todos os dias à noite. Porque quando você come algum alimento cru, principalmente depois de entardecer, você sobrecarrega a sua digestão. Porque na madrugada, a sua digestão ela não está voltada para a comida que você comeu. Por isso que você tem que comer algo leve. A sua digestão à noite, ela está voltada para o seu fígado, que precisa fazer o processo de detoxificação
das toxinas ao longo do dia. Por que raspar a língua emagrece, né? Faz milagre. Mas por que raspar a língua emagrece? Aquela saburra branca que tá ali na sua língua quando você acorda são as toxinas mal digeridas pelo fígado e pelo intestino que voltam. Então, quando você acorda, não higieniza a boca ou só escova o dente no raspa-língua e toma um copão de água, a saburra volta. E aí, sobrecarrega esse fígado que tem que já trabalhar para o dia seguinte, vai trabalhar pelo que ele não conseguiu dar conta do dia anterior, tá? Então, essa é a primeira parte. Quero saber se vocês compreenderam, se tá tudo compreendido até aqui, como que funciona a rotina diária. Porque agora a gente vai entrar sobre alimentação, a gente vai falar mais sobre os alimentos que auxiliam, é claro. Todos os alimentos, eles são importantes. Eu tô falando de alimento, tá? Alimento. Então, sim, feijão, ervilha, lentilha, carnes, ovos, vegetais, sementes, castanhas, frutas, tudo isso emagrece. Agora, você não está emagrecendo se você está comendo comida de verdade, porque a sua microbiota intestinal não está preparada para digerir a comida. E você só vai entender o que você está preparada para digerir ou não se observando. Olhando a língua, olhando o cocô, olhando o xixi, compreendendo como que tá a sua pele, seu cabelo, sua unha. Dessa forma, você sabe se está saudável ou não, se está digerindo ou não. Então, vamos supor, banana, né? Um alimento alergênico, a gente nunca dá ele no primeiro momento ali para a criança, para o bebê. Mas a banana, ela é importante, ela tem triptofano, ela tem fibras, ela é fonte de potássio, tem magnésio um pouco. Ela é ótima, ela é saudável. Mas se você come uma banana, fica estufada, no dia seguinte tá com uma acne no rosto, talvez para você essa banana não seja interessante. E aí, você vai parar de comer banana? Não, você vai mudar a forma de preparo dela. Ao invés de comer ela crua, você vai colocar ela ali no micro-ondas com um pouquinho de canela, vai fazer ela na frigideira e vai comer. Dessa forma, você quebra as fibras dela e digere ela melhor, entende? Então, uma alimentação anti-inflamatória é isso, não tem goji berry colhido pelas monjas virgens pelo Tibete, não tem isso. Alimentação anti-inflamatória é alimentação com comida de verdade que você digere bem, tá? E quais são os alimentos chaves que vão te auxiliar no processo de emagrecimento? Como eu já disse, os ricos em fibras. Então você pode acrescentar fibra na sua comida suplementando. Eu, particularmente, não consigo comer muita salada desde criança, então eu não consigo bater a minha cota de fibras ao longo do dia. O que eu faço? Eu adiciono semente de chia, linhaça, aveia e também suplemento fibras, porque eu já sei que eu como pouco. Então eu suplemento lá um mixzinho de fibras, tem até na prana, ali ao longo do meu dia. Boto no suco ou coloco junto com o meu colágeno, minha proteína e tomo, tá? Qual é o outro tipo de alimento que deve ser associado com esses ricos em fibras que emagrecem? Os anti-inflamatórios. A cúrcuma, o gengibre, as frutas vermelhas, as especiarias, como eu falei, né? Então, alecrim, funcho, tomilho e etc. Tá? E outra coisa, os alimentos de fácil digestão. Você só vai saber o que você digere bem tendo uma alimentação limpa, anti-inflamatória e observando o que aquele alimento trouxe para você, tá? Quem tá na Europa, como eu falei, pode usar os grãos de espelta, o próprio arroz, aquele arroz basmati é de muito fácil digestibilidade, a lentilha vermelha é de fácil digestibilidade e a quinoa, né? Como eu já falei ali um pouquinho. Quais são os suplementos mais indicados? Aqui eu tô falando pro público em geral, viu, gente? Público em geral. É claro que lá dentro da comunidade você aprende a olhar o seu exame de sangue e a partir daí entender o que você precisa suplementar, para não gastar dinheiro à toa. O que mais tem no mercado são suplementos ótimos, bem elaborados. O problema é, você sabe se você de fato precisa daquele suplemento? Você sabe se de fato você precisa do ômega 3, da creatina, do magnésio? Isso eu ensino você lá na comunidade para você não gastar dinheiro à toa com uma hipersuplementação. Suplementos em excesso também inflamam. Então, quais seriam os suplementos, agora os 3 suplementos, que eu indicaria para emagrecer, para auxiliar no processo de emagrecimento? Primeiro, ômega 3, tá?
extremamente importante. Ninguém aqui come sardinha todos os dias. Então, sim, ele é importante. Eu suplemento ômega 3 de forma rotacionada. Meus filhos tomam ômega 3. O meu marido, que come super bem, ele come até melhor do que eu, toma ômega 3. O que o ômega 3 faz? Controla a inflamação. E melhora também a saciedade, que é o que uma pessoa que está querendo emagrecer precisa e necessita. Segundo suplemento maravilhoso, magnésio, tá? Pode ser o bisglicinato, pode ser em conjunto com outros tipos de magnésio, como o trionato, enfim. Por quê? Ele auxilia no relaxamento e na regulação do sono. Quem não dorme bem, não emagrece. Por que uma mãe, no pós-parto, no puerpério, demora um pouco mais para emagrecer? Porque ela está dormindo mal há um longo tempo. A regulação do sono, ela é extremamente importante para o nosso metabolismo se equilibrar, acelerar e auxiliar nesse processo de emagrecimento. E por fim, nesse caso, eu diria probiótico ou fibras. Porque a gente precisa equilibrar a microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal, ela é essencial no processo de emagrecimento. Agora, não adianta tomar um probiótico sem fazer dieta. Primeiro, tem que fazer a dieta com os alimentos anti-inflamatórios que digere bem. E aí, na segunda fase dessa dieta, incluir um probiótico pelo menos por 2 até 4 meses, tá? Qual o probiótico? Depende. Lá na comunidade, eu dou para o meu aluno, para minha aluna, uma lista imensa, com várias alterações. Então, sobrepeso, dermatite, queda de cabelo, candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. E para cada um tipo de problema, temos um tipo de probiótico indicado. Então, você precisa saber o que você tem, se auto-observar, lá na tabelinha que eu dou na comunidade, ser exclusivo dos alunos, e entender, esse probiótico eu posso usar agora, porque nesse momento eu tô com dermatite, tô com sobrepeso, e tô com queda de cabelo. Esse probiótico é importante, esse também. Então, eu vou usar esses daqui por 2 a 3 meses. Para quê? Para não gastar dinheiro de forma desnecessária com suplementação, tá? Além disso, você precisa se conhecer, não só através de sinais e sintomas, mas também a olhar os seus hormônios. E você precisa fazer alguns exames básicos, fundamentais. Doutora Pri, eu não tenho pedido de exame do médico. Não tem problema, você vai lá no laboratório, pede o exame que quer, não precisa fazer nada grandioso, porque fica muito caro, faz o básico, porque esse básico já vai te auxiliar a entender o que você precisa focar no processo de emagrecimento. Um dos primeiros que tem que fazer, tireoide, né? Então tem que ter um TSH equilibrado, ali entre 2,5 e 3, 4 no máximo. Se tiver sinais e sintomas, um TSH acima de 2,5, já tem que suplementar as vitaminas, L-tirosina, fosfatidilcerina, tudo isso para tireoide. Insulina, né? Então esses são os 2 hormônios principais, insulina e tireoide, que podem estar prejudicando o seu processo de emagrecimento. Uma insulina acima de 8, um HOMA-IR acima de 2, indica que você já tem resistência à insulina, então tem que tratar a insulina, como eu falei, com fibras, com canela, e tem suplementos interessantes também, como o minoxidil, como a Gymnema silvestre, tá? Vitaminas essenciais para o emagrecimento, ou até mesmo o ganho de massa. Vitamina D e B12. Baixos níveis de vitamina D e de B12, que tem que estar acima de 500, dificultam o emagrecimento. Vitamina D ideal, olhando assim para todo mundo, sem saber se a pessoa tem doença autoimune ou não, sem saber se tem alergia ou não, entre 40 e 60, 70, tá? Tem doença autoimune, a gente joga um pouco mais para cima. O ideal é que não passe de 100, porque aí já pode trazer alguns problemas e tem que ter acompanhamento médico se for ter uma vitamina D muito alta. Marcadores inflamatórios, né? Ferritina, um dos principais. Uma ferritina acima de 100, uma ferritina acima de 120 já indica inflamação. PCR, proteína C reativa, é um marcador de inflamação aguda, né? Aguda. Inflamei agora, tá alta. Se você tem uma PCR alta, acima de 1, a longo prazo, meu amor, se prepara, porque a doença autoimune vai bater à sua porta. Tá? Presta atenção nisso, porque a PCR ela é de inflamação aguda. Se você está inflamada agudamente a longo prazo, você está com uma inflamação crônica.
que deveria ser pontual, mas está cronificada. Isso não deixa você emagrecer. É claro que não só olhando os exames, não só suplementando, mas você também tem que avaliar os sinais que o seu corpo te dá diariamente. As pequenas queixas, né, aquela dorzinha de cabeça diária, aquele CC, aquele mau hálito, aquela candidíase de repetição, aquele cansaço extremo, aquela digestão lenta todos os dias, né? Tudo que eu como deixa estufado. Tomo um copo de água, tô estufada. Não é normal. Isso é um alerta que seu corpo tá te dando que tá desequilibrado. Além disso, na autoobservação, quando você olha a localização da sua gordura, ela também te dá, né? Eu não consigo fazer um exame de sangue. Tudo bem. Onde está localizada a sua gordura? Porque a localização da sua gordura também indica quais são os hormônios que estão em desequilíbrio. Gordura localizada no bumbum e na coxa é predominância estrogênica, tem um desequilíbrio do estrogênio, sua progesterona está muito baixa. Talvez você já tenha até SOP, endometriose, mioma, lipedema, né? Barriga. Então, o que indica, o que causa aquela pochete ali na sua barriga? Cortisol desequilibrado, insulina. Hoje, a minha maior dificuldade na perda de peso não é nem reduzir o peso na balança, é reduzir a pochete. Porque como que eu vou equilibrar um cortisol se eu acordo de 3 a 4 vezes à noite? Travou? Caiu. Caiu, entendeu? Quem tá aqui vendo, que dê graças a Deus que viu, porque provavelmente essa primeira parte perdeu. Fazer o quê? Eu aviso, né? Inclusive eu abri a live no sábado para que mais pessoas de fato conseguissem estar comigo aqui no ao vivo, porque pode ser que não fique gravada, né? Vamos lá, vou esperar vocês voltarem. Qual foi a parte que eu parei? Parei no cortisol, não foi? Até onde vocês viram? Fala pra mim. Até onde vocês viram a live que caiu? Oi, irmã Joana. Até onde vocês viram a live? A gente já falou de rotina para emagrecer, a gente já falou de alimentação, a gente já falou de suplementação, a gente falou sobre exames e agora eu tô falando sobre localização da gordura, que essa localização da gordura pode te indicar onde que você precisa dar mais atenção. Então, bumbum em coxas, estrogênio, gordura da pochete, tá? Barriguinha, cortisol e insulina. E como eu disse, né? A minha dificuldade hoje maior é reduzir essa gordurinha ali embaixo do umbigo, porque, como o meu cortisol não está regulado ainda, né? Eu acordo ainda várias vezes para dar atenção ao Bernardo à noite e aí fica mais difícil de perder a barriguinha da pochete, né? Enfim, são coisas naturais da nossa vida. Então, cortisol e insulina, barriguinha da pochete, tá? Perna, então muita gordura nas pernas de uma forma geral, insulina e estrogênio, lipedema. Braços e costas, geralmente insulina e indica também que a tireoide está desregulada. Então, além dos exames, além da autoobservação, você também precisa dar atenção para onde existe mais gordura localizada em você e essa gordura localizada está indicando onde que você precisa dar mais atenção. Se é insulina, se é estrogênio, se é cortisol, se é tireoide, tá? E agora, eu acho que é o ponto-chave dessa aula. Ponto-chave dessa aula. O que a mentalidade tem a ver com o processo de emagrecimento? Bom, gente, para quem não sabe, lá na comunidade Saúde Conectada, não sei, quem aqui não conhece a comunidade? Fala aqui pra mim. Quem aqui não conhece a comunidade Saúde Conectada? Me conta. É novidade? Nunca ouviu falar? Tá me conhecendo agora há pouco tempo? E não sabe o que é? Como que funciona a comunidade? Ah, tem uma galera aqui que não conhece, hein? A Carla não conhece, a Elaine, a Rosa. É o seguinte, gente. Eu falo muito de desinflamação aqui, falo muito de alimentação, de suplementação,
mas o processo de desinflamação ele é muito maior, tá? Desde quando eu tenho o Saúde Conectada, tá aqui atrás, já tem 4 anos. Desde então, eu trabalho com mentalidade associada à cura das crenças emocionais, associada ao protocolo de desinflamação, alimentação, suplementação e chás, tá? Quando o meu aluno entra na comunidade, de primeira, ele não vai ter acesso à dieta para desinflamar, para emagrecer, para ganhar massa, nada disso. De primeira, ele vai ter acesso ao que emocionalmente está impactando na relação dele com a mente e com o corpo, então com as crenças emocionais. Ele vai aprender a controlar essas emoções que estão conectadas à forma de pensar e agir, que muitas das vezes está no automático. Então, culpa, medo, ansiedade, tudo isso ativa o cortisol e dificulta o emagrecimento. Quem entra na comunidade não vai, eu já trabalho assim há muito tempo. Inclusive eu tô ditando regras já, porque já tem gente copiando e fazendo igual, tá? Porque essa é a melhor forma de desinflamar. Você começa tratando as emoções e a mentalidade, e aí depois, em conjunto, você vem com a alimentação, atividade física, que é importante para emagrecer também, isso é muito óbvio, né? Mas tem que ser falado, suplementação, sono e etc. Entenderam essa parte? Viu? Por isso que eu não faço mais live aqui no Instagram, que é essa porcaria. Essa porcaria. Por isso que eu faço agora lá no YouTube. Já tô arrependida de ter marcado essa live aqui, porque fica essa putaria de vai e volta, e eu não consigo concluir o que eu tô falando. Vamos voltar aí, galera. Força na peruca, sofrida mais guerreira, igual a mãe loura. Vamos voltar. Eu parei sobre como funciona o meu trabalho conectado dentro da comunidade Saúde Conectada com os vícios e crenças emocionais e mentalidade. Foi aí que eu parei. Vocês pegaram até aí? Pegaram até onde eu parei? Para eu continuar? Tá. Então vamos lá. Como eu falei, emoções e forma de pensar e forma de agir, como culpa, medo, ansiedade, enfim, vão ativar o nosso cortisol, lá o da pochetinha da barriga, então, vai ativar o nosso cortisol e vai dificultar o emagrecimento. Traumas, que às vezes você nem conhece, e crenças limitantes também podem gerar compulsões alimentares. Então, algum trauma da infância, ou crenças mesmo que limitam você, de relacionamento, de dinheiro, seja o que for, pode causar compulsões alimentares. Então existem diversas práticas que eu ensino na comunidade que vão te auxiliar na identificação dessas crenças e na neutralização dos seus vícios emocionais. A meditação, a oração, journaling, né, que é a técnica da escrita, vai te auxiliar a identificar gatilhos emocionais. Toda essa parte eu ensino na mentalidade, ali na parte da mentalidade. Então tem a roda de mentalidade e tem também as imersões em temas específicos, como abundância, como merecimento. E nessas imersões eu faço junto com vocês vários exercícios, que é a técnica do journaling, né? Que a gente fala muito sobre isso na neurociência. E eu trago isso para dentro da comunidade para você conseguir acessar cada vez mais o que você precisa neutralizar e obter os resultados de forma mais rápida, tá? As próprias afirmações positivas, como eu escolho cuidar do meu corpo com amor, com paciência, te auxiliam nesse processo de emagrecimento. E olha só que interessante, a ciência tradicional, ela mostra, né, tem diversos trabalhos mostrando que quando as pessoas perdem peso muito rápido,
elas podem entrar numa crise psicótica por conta dessa perda de peso. Ou seja, a pessoa sempre queria perder peso, ela perdeu muito rápido, ela pode entrar numa crise. Porque ela começa a se olhar no espelho e ela percebe que aquela imagem corporal dela, nova, não reflete mais quem é ela. Por isso que é importante trabalhar a autoimagem, a forma como você se imagina querer estar. Ou seja, primeiro a gente trabalha na imaginação para depois a gente ir para a realidade. E a ideia, na maioria das pessoas, né, de forma inconsciente, é que o peso, ele é uma camada de proteção, né? O urso, a gente tem que olhar sempre para a natureza para tentar entender isso. O urso, quando vai hibernar, ele come para ganhar bastante peso, para ficar com uma capa de gordura que vai proteger ele do frio. Entende? Então, quando você tá no excesso de peso, você subconscientemente, por conta da nossa ancestralidade, entende que tá num processo protegida. E quando você perde essa proteção, quando você perde esse peso, sem trabalhar a sua autoimagem, você pode viver isso com profunda ansiedade, pela perda da segurança que subconscientemente você achava que aquele peso trazia para você. Vocês estão entendendo isso que eu tô falando? Olha lá. A Sampaio escreveu aqui, comigo aconteceu isso, eu engordei tudo de novo porque não era eu, ela não se enxergava magra. Então primeiro eu tenho que fazer um trabalho de se enxergar magra, mentalidade, para depois de fato emagrecer. Porque o excesso de peso, ele quer nos dizer duas coisas. Tô falando de forma mais prática aqui, tá, gente? Claro que é muito mais que isso. Mas tem duas coisas principais: conflito de abandono e ameaça. Por isso que o peso representa para o nosso corpo proteção. Então uma pessoa, quando ela está com excesso de peso, por norma, ela é uma pessoa que vive emocionalmente o abandono, mesmo que não exista razões lógicas para isso. Mesmo que ela tenha se sentido abandonada no berço, porque a mãe deixou ela chorando 5 minutos, que a mãe estava no banheiro, fazendo cocô. Entende? Às vezes não vai ter nenhuma explicação lógica por parte de alguém, né? É como se alguém que lhe é simbolicamente responsável por seus cuidados e proteção tenha te abandonado. Isso faz com que você ganhe peso inconscientemente. A pessoa, ela trabalha com diálogos mentais, com afirmações mentais, ela pensa mais ou menos assim: eu tenho toda a gente, né? Eu tenho toda essa galera aqui do meu lado, mas eu sinto como se ninguém pudesse cuidar de mim. Eu sinto esse abandono desde que eu fiquei sozinha. Então esse início de sobrepeso, não tem fatores diferentes na menopausa. É a mesma coisa, tudo isso que eu tô falando aqui. Tanto que eu falei de estrogênio. Não sei se pegou o início da live, tá? Então o início do sobrepeso, emocionalmente falando, agora tirando hormônios, tirando comida, tirando rotina, o início do sobrepeso, ele pode estar sendo ativado por conta de situações emocionalmente dramáticas de abandono. Pode ser um abandono real ou pode ser um abandono emocional pelos pais na infância. Pode ser uma separação ali do cuidado dos seus progenitores, então a entrada do colégio, depende de tudo, de como você percebeu aquilo. Como é que foi a sua percepção com aquela experiência, na infância, né, principalmente. Então, o primeiro dia ali de separação entrando no colégio, a perda de alguém, né, o luto, a perda de algum familiar, a perda de um amigo, uma separação amorosa. Pode ser um abuso sexual inconfessável, né, algo que talvez você nem saiba, porque foi na infância e você não tinha muita noção disso. Episódios onde tem uma tônica emocional de impotência num contexto de abandono. Né? Ninguém estava ali para me ajudar. Eu estava completamente entregue a mim. Então, a percepção, ela molda como o problema acontece para você. E em todo problema reside uma oportunidade, né? Quando alguém ele não se permite transformar esse peso emocional que foi reprimido, que está lá no seu inconsciente biológico, essas emoções que estão associadas ao abandono, elas vão sendo desvalorizadas ao longo do tempo, menosprezadas, silenciadas.
E essa repressão de emoção, e a medicina indiana fala muito isso, que a gente não deve reprimir nada. Nem emoções, nem gases, nem xixi, nem cocô, nada. Essa repressão dessa emoção, ela vai sendo associada como tristeza, desprezo, medo, raiva, revolta. Isso vai cada vez mais, são os vícios emocionais que vão ativando o seu inconsciente biológico, que vai respondendo como uma resposta de proteção. Então você perdeu a referência psicológica mais importante para sua estabilidade, seu corpo vai lá e te protege. Engorda. Tá? O corpo, quando ele sente que não tem mais referência, ele vive esse abandono, ele necessita manter as reservas emocionais e físicas essenciais à sua sobrevivência. Quando você tá lá numa floresta, perdida, e não tem nada para comer, quem é que te protege da morte? É o músculo? Não, é a gordura. Então, quanto mais gordura você tem, maior as chances de você sobreviver. O sobrepeso, dessa forma, ele começa a se instalar através de uma necessidade constante de alimentos calóricos ou de manter-se parada, né, inerte e sedentária para você não queimar as reservas calóricas. Compreendido até aqui? Então, muitas das vezes, quem tá aqui, ganhou peso, vai falar, né, eu comecei a ganhar peso a partir do momento que eu perdi meu pai, porque ele era a minha maior referência. Quando me separei do meu ex-marido, eu comecei a engordar. Depois que eu tive meu primeiro filho, eu comecei a engordar, porque você perdeu a referência de quem você era antes, porque agora você é uma nova mulher. Então, é como se você tivesse se abandonado, que você não trabalhou a sua mente para aquela nova autoimagem que estava vindo, se formando na sua vida. E aí, às vezes, a pessoa fala, né? Mesmo sabendo que a relação com o meu ex-marido não era boa pra mim, enfim, eu dependia dele emocionalmente, comecei a ganhar peso. Agora, sozinha, não sei mais o que fazer, me sinto impotente. Então, que informações o seu corpo está te dando para tentar te proteger? Esse é um passo que você precisa avaliar, identificar essas crenças limitantes que estão inconscientes, né? Você precisa se entregar para esse processo que vai garantir lá na frente uma libertação dessa repressão que, por sua vez, vai permitir você a modificar suas crenças limitantes, os seus padrões, como frases mentais que você repete, né? Eu não tenho apoio de ninguém, eu não posso confiar nas pessoas que eu mais amo. A vida é uma constante ameaça. Sem mim, a minha família não sobrevive, né? E você fica nutrindo aquele negócio de que todo dia você tem que ir adulta, casada, com 20 filhos, tem que ficar falando com sua mãe todo dia, né? Então, eu tenho que me cuidar de quem tá me atacando. Eu sozinha não sou ninguém. Gente, é um monte de conflito que acontece dentro da nossa mente que não dá pra eu pontuar aqui. A gente faz um trabalho de 14 semanas dentro da comunidade, fora os vícios emocionais, para você começar a identificar o que acontece dentro de você e a trabalhar isso. Só você consegue fazer. Ninguém consegue fazer isso por você. Nem um terapeuta, nem um médico, nem eu, nada. Então só você trabalhando isso da forma que eu ensino na comunidade consegue identificar e começar a trabalhar isso dentro da sua mente. Porque depois que você identifica os seus conflitos, você tem mais disponibilidade à programação que se encontra na origem lá do seu sintoma, que hoje é a obesidade, que hoje é o sobrepeso. E aí você começa de fato a iniciar uma mudança nessa relação com você mesmo. Então a leveza emocional, ela está diretamente relacionada à leveza física. E esse processo de autoconhecimento, ele vai te mostrar que o sobrepeso, ele é um guia que te leva às mensagens que estão guardadas no seu inconsciente individual e também familiar. Por isso que a gente trabalha ancestralidade na comunidade. Aquelas pessoas que são obesas geneticamente têm também curas ancestrais para fazer. Porque o problema ancestral pode ter chegado até você, mas não necessariamente ele tem que continuar a partir de você. Quando você identifica coisas e começa a trabalhar, a ressignificar, a perdoar, você fica mais leve. Então a velocidade
e a rapidez do processo, ele vai ser diretamente proporcional à sua entrega nesse processo de mentalidade, ou até mesmo a aceitação do seu próprio corpo, por conta da sua genética. Isso faz com que você respeite os seus limites, né? Os seus ritmos biológicos, os seus hormônios naturais. Como é diferente uma mulher na idade fértil de uma mulher na menopausa. Então a sua entrega durante o processo mental sempre vai ser garantia de sucesso. A autoestima, ela é uma sensação interior de bem-estar. E a autoimagem é o que você enxerga no seu espelho. É isso que vai implicar, enxerga na sua mente, tá? E aí você transporta isso para o seu corpo e enxerga no espelho. E é isso que vai implicar uma relação de respeito e aceitação pelo seu corpo. A perda de peso, ela tem que ser acompanhada de uma sensação de paz mental, de bem-estar interior e vice-versa. Quando uma pessoa, ela começa de fato, verdadeiramente a respeitar essa função que o peso, ele transportava na sua vida, o inconsciente, ele deixa de criar uma fonte de tensão extra que vai ficar te sabotando nas tentativas de seguir em frente. Isso é matemático, o corpo funciona assim. Não adianta você querer achar outras explicações, porque é dessa forma que nós fomos criados pelo Criador, por Deus. Então, no momento que o corpo ele é reconhecido como um aliado, ele é resignificado, você não olha mais para ele como inimigo, o prazer em viver vai aumentando naturalmente. E com isso, o impulso de experimentar soluções novas, que é o que eu ofereço dentro da comunidade, né? Não adianta entrar na comunidade e não fazer nada. Você vai ali reprogramando mentalmente o seu emagrecimento. Então, é uma reprogramação metabólica, como eu disse, rotina diária, alimentação, suplementação, mas também uma reprogramação mental. Tanto que eu já até falei para algumas alunas que entraram em contato comigo agora pelo direct, por conta dessa live aqui, eu montei tudo, essa live, eu vou fazer uma imersão em emagrecimento e ganho de massa dentro da comunidade, tá? A comunidade, ela está fechada, ela vai abrir dia 21, terça-feira. Mas antes da comunidade abrir, a gente tem a Semana Desinflame. São 3 dias de aulas gratuitas, de material gratuito para você aprender a desinflamar. É gratuito, não vai ser aqui no meu Instagram, lá no meu YouTube, para você participar da Semana Desinflame. É só escrever aqui, eu quero, que você vai receber aí no direct um link que vai te jogar já no nosso grupo da Semana Desinflame, para você ter acesso ali aos materiais de forma mais exclusiva, de forma mais rápida, tá? E aí a gente conversa melhor segunda, terça e quarta sobre o processo de desinflamação geral, além de emagrecimento, a gente vai falar de intestino, de fígado, de tireoide, de pele, de saúde mental. E aí, a partir daí, você toma a decisão se faz sentido para você entrar ou não na comunidade Saúde Conectada, que vai abrir dia 21 de janeiro, terça-feira. Então, a autodisciplina, a extroversão, elas andam de mãos dadas, de mão em mão. Quando você solta esse inconsciente biológico da sua função como um protetor zeloso, vai ser mais fácil e mais fluido esse processo de perder peso. Por isso que muita gente perde muito peso sem remédio. Porque elas fazem esse trabalho conectado de alimentação, atividade física, ou seja, desinflamação, com a mentalidade. Tá bom? E aí você não tem essa necessidade de recorrer a medidas drásticas e dolorosas. Então, o uso de práticas espirituais, né, como o Santo Hildegarda fala, como as orações, o que for, as meditações, vai te auxiliar a equilibrar o corpo e a mente, facilitando esse processo. Lá na comunidade, eu tenho um desafio de 21 dias, que é o 21 dias para a abundância. São meditações diárias por 21 dias para reprogramar a sua mente para o que você quer viver. E você pode fazer isso para a abundância financeira, para a abundância do corpo, para o emagrecimento. Você pode utilizar essas ferramentas mentais a seu favor para o que você quer trabalhar naquele momento.
E é muito importante você entender que trabalhar a autoimagem, ela é essencial. Teve gente que escreveu aqui, inclusive, que porque não trabalhou a autoimagem, engordou de novo. Ela é essencial nesse processo de emagrecimento saudável e de emagrecimento sustentável. Muitas vezes, nossos vícios emocionais, as nossas crenças limitantes, os nossos pensamentos intrusivos e negativos, os nossos padrões emocionais, eles vão dificultar essa conexão com o objetivo de emagrecer. Então você tem que identificar a sua autoimagem atual. Você vai pegar um caderno ou um seu diário, que é a técnica de journaling que eu falei, e você vai escrever como que você se percebe em relação ao seu corpo e saúde hoje. E aí você pode fazer perguntas para você, né? O que eu penso sobre o meu corpo atualmente? Quais são as frases negativas que eu repito sobre mim mesma? Eu sou uma fracassada, eu sou uma perdedora, eu sou uma lerda, eu sou uma distraída. Como eu me sinto em relação ao emagrecimento? É importante que você reconheça esses pensamentos automáticos que podem estar também te sabotando, te tirando do merecimento do emagrecimento. Você precisa entender que essa autoimagem, ela não é fixa, gente. Ela pode ser transformada com consistência e prática consciente. E aí, o que você vai fazer? Você vai reescrever a narrativa. Você vai criar afirmações positivas diárias para substituir os seus pensamentos negativos. Então, se você pensa, eu nunca consigo emagrecer, você vai substituir por, eu estou aprendendo a cuidar do meu corpo com amor e paciência. Se você acredita que o seu metabolismo é lento, você vai começar a reforçar. O meu corpo, ele tem a capacidade de se transformar a cada dia. E você vai escrever essas afirmações, vai repetir elas em voz alta pela manhã e antes de dormir. Dessa forma, você vai começar a construir hábitos para sua nova autoimagem, que é a rotina diária. Você vai começar a trabalhar emoções ligadas ao peso. Então, antes, por exemplo, de comer, você pode respirar 3 vezes e perguntar: qual é a minha real necessidade agora desse alimento? É ansiedade? É compulsão? Gente, tá caindo, é isso mesmo. Vou ter que ficar saindo e voltando até a gente conseguir finalizar essa live, mas eu já estou caminhando pro fim, tá? Então, trabalhar essas emoções, como eu falei, né, ligadas ao peso, processos de visualização criativa, evitar as comparações. Eu falei sobre isso, inclusive, no meu post das 10 horas da manhã. Libertar-se dessas comparações através do seu autocuidado. Então, cuidar da pele, dos cabelos, da sua postura, mesmo antes de alcançar o peso desejado, né? Se sentir como se já estivesse vivendo naquele corpo, daquele peso que você quer chegar. Usar roupas que te valorizem, que valorizem o seu corpo atual e que não escondam você da realidade, vai te ajudar nesse processo. Então, essa autoimagem, ela nada mais é do que o termostato interno. E você só pode alcançar mudanças externas, como, por exemplo, perder peso, se essa sua autoimagem estiver alinhada com o que de fato você deseja. E para isso, tem que organizar a sua rotina, tem que ajustar a sua alimentação, tem que incluir uma suplementação se for necessário. Mais uma vez é óbvio, mas eu vou repetir. Fazer atividade física, nem que seja uma caminhada, né? Para quem não faz nada, uma caminhada já conta muito. Realizar exames, monitorar a sua saúde, trabalhar as suas emoções, os seus vícios emocionais, a sua mentalidade, a sua autoimagem, acompanhando o seu progresso, se alegrando pelas pequenas batalhas, pelas pequenas vitórias dentro dessa batalha, como, por exemplo, uma roupa que não dava mais agora tá dando, o seu nível de energia, de bem-estar tá cada vez melhor, a sua libido melhorou, o seu cabelo, a sua unha. Então não dependa
apenas do peso da balança, e sim da imagem que você vê lá no espelho ou na foto, né? Como a foto que eu postei hoje do meu antes e depois, tá, gente? Então, praticar a rotina pela manhã, água morna ou água morna com limão, ou shot ou chá, café da manhã sempre com proteína, fazer uma meditação, uma atividade física, uma caminhada rápida, ali pela tarde um almoço equilibrado, com método 50, 25, 25, caminhada de 20 minutos ali depois do almoço, fazer um lanche leve como frutas e castanhas, o jantar sempre leve. Voltou. Tomar um chá calmante, fazer ali escritas no seu diário, no journaling, pelo que você é grato durante o seu dia, praticar as técnicas de visualização, de imaginação, de afirmação diária, vão te auxiliar nesse processo do emagrecimento. Então, a chave para o sucesso está na constância. Não tente mudar tudo de uma vez. Por isso que a gente trabalha na comunidade em ciclos. São 4 ciclos na comunidade. O primeiro ciclo é a identificação do vício e da crença emocional e a gente trabalha a desinflamação com prato de comida. O próximo ciclo é trabalhar a mentalidade. Então, são 14 semanas, 21 dias de desafio para você mudar a sua forma de pensar e começar a conquistar os resultados que você deseja. Depois a gente trabalha de forma mais focada. Então, o meu problema é tireoide. Você vai lá e trabalha a sua tireoide. Porque daí você também auxilia nesse processo de ganho de peso, de ganho de músculo e de emagrecimento, de redução de gordura. Ok, gente? Compreenderam? Então era isso que eu queria ensinar para vocês aqui hoje. Eu espero de fato que essa live tenha sido bem disruptiva e benéfica aí para você, que você já comece a implementar esse passo a passo na sua rotina. Para quem não tá na Semana Desinflame inscrita ainda, escreve aqui eu quero, porque a gente vai falar disso lá. Aqui foi 1 hora, a gente vai falar, são 3 dias com materiais, a gente vai falar de forma muito mais profunda todas essas práticas, todas essas técnicas. Então eu espero te ver lá na Semana Desinflame, dia 20, 21 e 22 de janeiro. Não vai ser aqui no meu Instagram, ela é gratuita, os materiais são gratuitos também. Eu não cobro nada de vocês para essa semana, eu dou presente para vocês, eu faço sorteio de livro, eu faço um monte de coisa legal. Então espero vocês na Semana Desinflame, e a comunidade Saúde Conectada, ela abre na terça-feira, dia 21, para quem for entrar aí na comunidade, já vai se preparando, porque vai ser o início de uma grande transformação que vai durar para sempre na sua vida. Um beijo e tchau. E galera, a live não vai ficar gravada, porque ela foi cortada várias vezes, enfim. Se perdeu, quem tava aqui, agradeço imensamente por você estar aqui comigo no ao vivo, porque dessa forma é muito mais importante para você, inclusive, aprender. E quando acontece algum bug como esse que tá acontecendo agora, perde, tá bom? Um beijo e até a Semana Desinflame no YouTube. Tchau!